Agora passaremos à palestra do Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, graduado em Medicina pela Universidade de Santo Amaro, especialista em Oncologia, Administração Hospitalar e já exerceu diversos cargos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e atualmente é o coordenador de gestão de contratos e serviços da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Com a palavra, doutor Eduardo. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom? Tá bom. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Tribunal de Contas do Estado pela oportunidade que nos dá a Secretaria de Estado da Saúde estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência nesses 18 anos de acompanhamento das parcerias da Secretaria de Estado da Saúde com as organizações sociais de saúde. Agradecer aos colegas da mesa, mas eu não poderia também deixar de fazer um especial agradecimento aqui à doutora Sônia Rocco, doutora Edneia, pela forma com que conduzem os trabalhos junto à Secretaria, que, de fato, nós já sabemos o que é ter um órgão de controle como o Tribunal de Contas que age de forma pedagógica, parceira e construtiva. Então, nós temos, em particular, na nossa vivência, essa possibilidade de depoimento. Então, eu vou me permitir aqui, rapidamente, contextualizar algumas questões em relação ao SUS, porque como nós vamos falar das parcerias na gestão de equipamentos públicos de saúde, e imagino que a maioria daqui não trate no dia a dia de questões afetas ao SUS com exclusividade, eu vou me permitir aqui a falar algumas questões, principalmente referente às questões da era pré-SUS. Né? Todos nós sabemos que o SUS data de 1988, da Constituição Federal, mas antes do SUS, a prestação de serviços públicos de saúde ela se dava de uma forma bastante desigual. Né? Nós tínhamos duas categorias de cidadãos em relação ao acesso à saúde. Uma categoria dos previdenciários, aqueles que tinham acesso à saúde pública, e aqueles sem cobertura que dependiam de entidades filantrópicas. Praticava-se uma medicina baseada em questões curativas e não preventivas, e isso refletia, até a década de 80, em indicadores muito pouco favoráveis em relação à qualidade da saúde prestada. Para vocês terem uma ideia, em 1980, o principal indicador da qualidade dos serviços de saúde de uma população, que é a taxa de mortalidade infantil, que mede quantas crianças morrem com menos de um ano de vida para cada 1.000 nascidas vivas, ela tinha o número de 83 óbitos por 1.000 nascidos vivos, com uma desigualdade regional de 117 na região Nordeste e 57 na Sudeste. Para vocês terem uma ideia, hoje no estado de São Paulo, este número beira um dígito. Alguns locais já têm 9 como taxa de mortalidade infantil. Então, o SUS vem se estruturando de forma bastante importante, apesar das inúmeras oportunidades de melhoria que ainda nós enfrentamos. O artigo 196 é que inicia com as discriminações do Sistema Único de Saúde, que foi propriamente regulamentado pela Lei 8080 de 1990. E aqui eu destaco o artigo 24 e o 25, que são aqueles que anunciam as possibilidades de parceria na prestação de serviços públicos com entidades privadas sem fins lucrativos. Né? E com isso o SUS veio se estruturando, se organizando, tornou-se um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e com isso ele busca não só a igualdade, porque a igualdade ela nem sempre atende aos interesses de todo nas suas necessidades. O SUS busca, acima de tudo, a equidade, que é poder oferecer para o cidadão a assistência à saúde que ele necessita na sua especificidade. E, para que isso possa acontecer, é importante lançar mãos de ferramentas alternativas de gestão, e uma delas, certamente, é a da parceria entre o setor público e o privado para a gestão e provisão dos serviços de saúde. O Estado de São Paulo tem características demográficas que geram grandes desafios para os planejadores de saúde.
Aqui nesse mapa a gente pode ver, os números acho que estão pequenos, mas se de um lado você tem uma região metropolitana de São Paulo, que congrega cerca de 122 municípios e quase 70% da população do estado, no entorno dessa região metropolitana você tem um contingente de mais de 500 municípios que tem menos de 50 mil habitantes. Isso gera um desafio bastante importante para os planejadores poderem exercer com equidade a oferta de serviços de saúde. Para vocês terem uma ideia, as recomendações de número de leitos por 1.000 habitantes, elas giram em torno de 1,5 leito. Então, você imaginar um município com 10.000 habitantes, ele vai ter que ter uma quantidade de leitos para os seus munícipes de 15 leitos, o que de forma alguma caracteriza uma unidade de saúde exequível. E assim falando também daqueles que têm até 50 mil, porque um hospital de 75 leitos também não tem porte para oferecer na complexidade, na integralidade, aquilo que a população precisa. Por isso o Estado de São Paulo, a longa data, ele acabou por definir as suas políticas públicas com foco na capilaridade da sua prestação de serviço próprio. O Estado de São Paulo hoje ele tem uma estrutura de serviços próprios bastante importante, e aqui eu vou destacar desta estrutura própria qual é a participação das organizações sociais de saúde na sua gestão. Então, o Estado dispõe de 60 ambulatórios, dos quais 52 estão sob gestão de organização social, são os ambulatórios médicos de especialidades, 91 hospitais, dos quais 40 estão sob gestão de organização social, 15 unidades da rede de reabilitação UCI Montoro, e como complementação desta rede, o Estado contratualiza com 151 serviços filantrópicos para a prestação de serviços de saúde. No âmbito do governo do Estado de São Paulo, a parceria com as organizações sociais ela se deu a partir de 1998, com a promulgação da Lei Complementar 846, que trata da qualificação das entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais de saúde. Ela vem na esteira da Lei Federal 9637, mas a lei estadual ela guarda uma característica bastante importante quanto aos pré-requisitos para as entidades pleitearem a qualificação, que é a necessidade das entidades apresentarem pelo menos 5 anos, comprovadamente 5 anos de gestão de serviço próprio de saúde. Então, isto acaba, se por um lado restringe um pouco o número de entidades, por outro garante uma qualificação prévia dessas entidades, enquanto gestoras de equipamentos públicos, até para que o Estado não arrisque que uma entidade aprenda a fazer a gestão de um equipamento de saúde no seu equipamento, no equipamento estadual. E aqui eu tenho alguns exemplos dos hospitais que, à época, careciam de finalização de obra, à época de 98, careciam da finalização das suas obras, equipagem e início de operações. Aqui o Hospital Mário Covas de Santo André, o Hospital de Vila Alpina, o Hospital Estadual de Bauru e o Hospital do Câncer, o ICESP, que até pouco tempo era gerido por uma organização social. Hoje são 28 entidades parceiras do governo do Estado de São Paulo na gestão de 107 equipamentos públicos estaduais que estão geridos em parceria. São 36 entidades qualificadas, das quais 28 têm contrato firmado com o governo do Estado de São Paulo. O universo de unidades hoje do governo do Estado de São Paulo, sob gestão de organização social, é esse. São 40 hospitais, 52 ambulatórios médicos de especialidades, 7 unidades de reabilitação da rede UCI Montoro, 3 serviços estaduais de diagnóstico por imagem, uma central estadual de armazenamento e distribuição de insumos de saúde, um operador logístico, que é o SEADES, 3 centros estaduais de análises clínicas, 3 laboratórios clínicos, e a CROSS, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que acaba intermediando a oferta e a procura por serviços de saúde dentro da rede estadual. Então, são 107 serviços sob essa modalidade de gestão. Essa implementação de serviços ela se deu de forma gradativa, mas contínua, desde 1998, inicialmente com equipamentos hospitalares. Nós vemos aí que já em 98, a primeira
O primeiro grupo de 5 hospitais foram contratualizados e assim progressivamente, sendo que os ambulatórios médicos de especialidades tiveram a sua implementação a partir de 2006. E esse é uma tendência contínua dentro da atual política do governo do Estado de São Paulo, de que as novas unidades elas tendem a ter a sua operacionalização por meio de parceria com organizações sociais. A estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, a estrutura organizacional que aí está apresentada, ela tem atribuições dadas a coordenadorias. Então, a Secretaria distribui as atividades dentro de coordenadorias, que são essas 9 caixinhas que vocês veem abaixo na apresentação, dentre as quais 2 são responsáveis pelos equipamentos de saúde e pela prestação de serviços propriamente ditas. A CSS, que é a Coordenadoria de Serviços de Saúde que responde pelos hospitais da administração direta, e a CGC-SS, que é a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, que é a coordenadoria que eu represento e que acompanha e monitora os 107 contratos de gestão. A estrutura organizacional dessa unidade de controle interno, hoje ela é composta por 52 colaboradores, que estão divididos basicamente em departamentos específicos de acompanhamento de acordo com a tipologia dos serviços de saúde. Então, existe um departamento específico para as unidades hospitalares, um para as unidades ambulatoriais e um departamento para as unidades de apoio aos outros serviços. Então, é basicamente essa a estrutura organizacional da nossa coordenadoria, que responde pelo controle interno deste conjunto de equipamentos públicos. Essa coordenadoria ela trabalha basicamente com 3 macroprocessos, né? Nós conduzimos desde a elaboração do contrato de gestão até o acompanhamento da atividade executada por cada uma das 107 unidades especificamente, e a prestação de contas e cumprimento das exigências legais em cada um desses contratos de gestão. Em relação à elaboração do contrato, o ponto de partida inicial, uma vez tomada a decisão de dar-se uma celebração, é o projeto assistencial. Então, toda a elaboração do chamamento público, da convocação pública, ele parte de um projeto assistencial que é feito na região onde o equipamento será instalado. A Secretaria ela tem departamentos regionais de saúde, que são as instâncias planejadoras da assistência que o Estado deve prestar em cada região. Então, parte deste nível de acompanhamento, um projeto assistencial, que vai dar base a uma convocação pública. E como é que se dá, em linhas gerais, as convocações públicas na Secretaria de Estado da Saúde? Nós fazemos uma publicação em diário oficial da unidade que está sendo objeto da convocação pública, damos um prazo para que as entidades já qualificadas como organização social manifestem seu interesse. Partindo da manifestação de interesse, essas entidades, de posse do projeto assistencial, que é a encomenda da Secretaria, elas elaboram o seu plano de trabalho, entregam no prazo determinado à Secretaria para que esse plano de trabalho seja objeto de uma análise de alguns aspectos. Quando a unidade requer alguma abordagem de investimento, esse aspecto da proposta é avaliado pelos setores específicos, um setor de engenharia ou um setor de equipamentos em saúde, que vai avaliar a execuibilidade da proposta feita pela organização social, e, do ponto de vista técnico-financeiro, o plano assistencial é avaliado pela coordenadoria. É feito com isso uma análise completa de todas as propostas, define-se qual é a proposta mais vantajosa para o governo, o secretário declara qual das OSs será a OS gestora, elabora-se um contrato, publica-se em diário oficial, encaminha-se ao Tribunal de Contas e aí começa a vida assistencial de cada uma dessas
unidades. E a atividade dessas unidades, elas são acompanhadas rotineiramente pela coordenadoria sobre os mais diversos aspectos que estão combinados dentro do contrato de gestão. Então, o contrato é um contrato de metas e resultados, que sem abandonar os aspectos formais das atividades meio, ele tem um foco bastante importante nos resultados assistenciais e de qualidade da prestação de serviços que são pactuados. Então, nós fazemos desde o acompanhamento mensal das metas de produção, o acompanhamento econômico-financeiro de cada uma dessas unidades, fluxo de caixa, demonstrações contábeis, extratos bancários, custos, acompanhamento dos indicadores de qualidade pactuados dentro do contrato de gestão. Fazemos a elaboração de um relatório trimestral que é submetido à avaliação de um grupo técnico previsto na lei de acompanhamento. Então, existe um grupo técnico com membros da Assembleia Legislativa, do Conselho Estadual de Saúde e da sociedade civil para validar a execução dos contratos de gestão. Isso se dá a cada trimestre. Além disso, a cada trimestre procedemos com reuniões presenciais com cada um desses 107 equipamentos, na presença do planejador regional, que foi aquele que deu início ao projeto, para fazer o encontro de contas, se assim podemos dizer, e a prestação dos resultados a cada trimestre. Procedemos visitas técnicas e avaliamos também a produção apresentada como faturamento SUS dessas unidades. Porque vocês vão ver, os nossos sistemas eles são baseados na informação alimentada pelas unidades, mas o lastro da informação são aquelas informações encaminhadas ao Ministério da Saúde, as informações oficiais, quanto à produção de cada um desses equipamentos. Então, como eu já falei, as metas pactuadas no contrato de gestão, elas são avaliadas mensalmente, e quando são indicadores de qualidade, para efeitos de descontos contratuais, eles são consolidados trimestralmente, e de produção são consolidados semestralmente. E aqui vale a observação de uma característica importante dos serviços de saúde, que é a sazonalidade. Então, muitas vezes, esses equipamentos eles estão expostos às sazonalidades das doenças e dos agravos que vão às unidades de saúde. Então, define-se uma meta mensal com consolidação semestral para que a sazonalidade seja absorvida dentro desta lógica. Qualquer alteração do pactuado no contrato de gestão, quer seja na sua produção, quer seja no seu financiamento, ou em ambos, ela somente se dá por meio de um termo aditivo ao contrato vigente. Termo esse que também, após a sua elaboração, publicado em Diário Oficial, é encaminhado ao Tribunal de Contas. A coordenadoria também acompanha e conduz a prestação de contas, tanto junto ao Tribunal de Contas, quanto à Secretaria da Fazenda e aos demais órgãos de controle, DENASUS, Ministério Público, emitindo relatórios trimestrais à Comissão de Acompanhamento, quadrimestrais à Assembleia Legislativa. Para que se dê este acompanhamento com uma equipe que nós consideramos muito aguerrida, mas volumetricamente pequena, nós lançamos mão de sistemas de informação. Então, nós temos basicamente 5 sistemas de informação. O sistema de gestão, o superior à esquerda, que é o sistema que mensalmente consolida todas as informações econômico-financeiras e assistenciais, para efeitos de emissão de relatório e acompanhamento. O ACP, que é o sistema de acompanhamento e controle de patrimônio, uma vez que todos os bens, tanto o imóvel quanto os bens móveis, eles são de propriedade do Estado, estão com o seu uso permitido para a entidade, então nós fazemos um rigoroso controle de patrimônio. O RegLab, que é um sistema específico para acompanhamento de exames realizados naquelas OS que são de atividade meio. O OSS, que é o sistema de negociação de repactuação de contratos, que a cada ano nós emitimos um termo aditivo de número 1, que é o termo de repactuação de metas e financiamento, e nós fazemos isso com um registro em sistema, para essa negociação ficar documentada. E o Sistema de Informações Hospitalares, o SIH,
que faz um cruzamento das informações do faturamento SUS de cada unidade com as informações prestadas no sistema gestão para lastrear a origem dessas informações. Todos os instrumentos firmados que dão base a essa parceria são de fácil acesso pelo portal da transparência do governo do Estado de São Paulo, portal esse que dá acesso tanto às convocações públicas que estão vigentes e que já ocorreram, então você consegue ver aí a lista das convocações públicas que vão se dando no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, como também você tem acesso a todas as entidades parceiras com as unidades em que elas são gestoras, dentro de cada unidade, cada instrumento contratual firmado numa versão digitalizada do original. Então aqui a gente tem uma versão, por exemplo, da OS Santa Marcelina, num termo aditivo do Hospital Geral de Itaquaquecetuba, que deve ser já de 2016. Então, o portal da transparência ele dá acesso. E este é o retrato de cada uma das unidades. Todo o financiamento dessa unidade ele se dá única e exclusivamente por meio desse instrumento. Não entra recurso nessa unidade por outra via que não esta via do contrato de gestão. Então fica muito claro, você tem toda a produção esperada dessa unidade aqui, toda a atividade e todo o financiamento dela no mesmo instrumento acessível. Eu vou aproveitar aqui para poder dar a vocês um pouco da dimensão dos resultados que esse conjunto de equipamentos produziu para a população do governo do Estado de São Paulo em 2015, sem a pretensão de tentar entrar nos detalhes, mas chamando a atenção para alguns pontos que são mais relevantes. Então, os 40 hospitais sob gestão de organização social, em 2015, eles figuraram com mais de 42 mil funcionários, dos quais 7.600 são médicos, e ofereceram à rede 6.892 leitos operacionais. Como o contrato de gestão se dá por linhas de contratação, é muito prático você consolidar a produção por linha desse conjunto de hospitais. Então, para que se tenha uma ideia, esses 40 hospitais fizeram mais de 350 mil internações, mais de 81 mil cirurgias ambulatoriais, mais de 2 milhões de atendimentos de pronto-socorro, mais de 1.600.000 exames externos para a rede e assim por diante. Isto, no acompanhamento dos instrumentos, ele é feito unidade por unidade. Aqui eu trago um consolidado de 2011 a 2015, por linha de contratação desse conjunto de 40 hospitais, das principais linhas. Então a gente pode ver aí na linha de urgência, de pronto-socorro, na linha de HD, que é Hospital Dia e Cirurgia Ambulatorial, e nas internações, a coluna azul é o contratado, volume assistencial contratado, e o vermelho é o volume assistencial realizado. Então esse é o perfil dessas unidades em relação ao cumprimento das suas metas no seu conjunto, no que se refere ao volume assistencial pactuado com essas unidades. Em relação aos indicadores de qualidade, nós também fazemos o acompanhamento individual, e aqui eu trago alguns dos indicadores importantes para que se tenha ideia do perfil da qualidade de assistência desse universo de hospitais. Então, o tempo médio de permanência de cada paciente nesses hospitais gira em torno de 5 dias e meio. Esse é um fator importante que nós vamos ver mais adiante para avaliar a produtividade desses hospitais. Quanto maior o tempo de permanência, menor o giro, então ele vai acabar produzindo menos. A taxa de ocupação, e aqui eu faço um comentário para quem não é da área da saúde, que não se espera uma taxa de ocupação de 100% num hospital, nunca, né? A literatura traz como níveis de segurança dentro de um hospital 75% a 80% de taxa de ocupação. Porque se vocês imaginarem um hospital à semelhança do que é um hotel, por exemplo, se você tiver 100% de ocupação, você vai ter o risco de ter uma cama suja para um novo cliente. Então, se você não tiver uma área mínima de manejo dentro de um hospital para fazer a desinfecção, porque aqui cada leito desinfectado demora 2, 3, 4 horas. Se você não tiver uma área de manejo, você vai deitar paciente em cama suja. Esse é o risco que você tem quando, eventualmente, você espera 100% de taxa de ocupação de um hospital.
Em relação a última figura, é a taxa de satisfação dos usuários em 2015, a média desse conjunto. Vocês veem que é uma média bastante importante de satisfação. Nós, via de regra, temos entre bom e ótimo 90%. E aí eu vou me permitir fazer um comentário, que é o comentário que vem à mente da maioria das pessoas, fala, pô, mas não é essa a impressão que a gente tem da saúde pública quando andamos na rua e perguntamos a opinião espontânea das pessoas. E é verdade, não é essa a impressão geral. E aqui eu saliento para vocês que essa é a satisfação do usuário que teve acesso ao serviço de saúde. Hoje, o grande problema do SUS, um dos grandes problemas, eu não vou falar aqui do financiamento, que é certamente um problema, e da gestão, mas a questão de acesso. Hoje, o serviço, o SUS em São Paulo, ele tem uma qualidade de prestação de serviço que gera no usuário uma satisfação bastante importante, só que ele não tem acesso como deveria. A porta de entrada da rede, que são as unidades de menor complexidade, o Programa de Saúde da Família, as unidades básicas de saúde, elas ainda representam um gargalo à rede. E, recentemente, o próprio Tribunal de Contas fez uma ação bastante importante num conjunto grande de unidades sob gestão de organização social no estado de São Paulo, e no quesito satisfação do usuário, o próprio Tribunal de Contas recentemente consolida um número de 90% entre bom e ótimo, avaliando pacientes do pronto-socorro dos nossos hospitais porta aberta. Então, esse é um número que, de fato, ele é relevante. Os 55 ambulatórios de especialidades fazem, se juntarmos consultas médicas e não médicas, fizeram em 2015 mais de 5 milhões de atendimentos à população. Esses 52 AMES em 2015 tinham 11 mil funcionários, dos quais 3 mil médicos. Aqui eu só vou destacar o peso do percentual de médicos dentro das unidades ambulatoriais. São unidades de alta resolutividade dentro da rede estadual e, por isso, elas têm uma quantidade de médicos em relação aos demais funcionários bastante importante. Aqui também a relação entre o volume contratado e o volume realizado nas unidades ambulatoriais em 2015, onde a coluna azul é o contratado, o vermelho é o realizado. E eu vou destacar aqui a relação consultas médicas, que, se vocês observarem, das informações apresentadas aqui, ela é a única em que você, a despeito de oferecer progressivamente um número maior de consultas, persiste-se com um atingimento de 95% de realização do ofertado. E aqui é um fenômeno que quem atua na área da administração em saúde conhece bem, que é o fenômeno do absenteísmo, que é o que a gente provoca, via de regra, no nosso dentista, por exemplo, quando a gente marca a consulta e não vai. E a gente tem discutido muito com os órgãos de controle, porque o entendimento não pode ser simplista, no sentido em que você fez 95% do combinado, você gastou 95% do combinado. Porque aqui você tem um custo fixo que ocorre independente do procedimento consulta ser realizado, que é bastante significativo. Então, a questão do absenteísmo, que aqui está girando no conjunto em torno de 5%, mas na literatura ele chega até 10%, 12%, é um fenômeno bastante importante para ser pensado na questão de prestação de contas. Porque aqui, quanto mais você oferta, você mais realiza, mas você não consegue, pelo menos com facilidade, coibir esse fenômeno que ainda desconhecemos as reais causas. Os ambulatórios também têm uma taxa de satisfação bastante importante, ainda maior do que os hospitais, porque o perfil de atendimento aqui ele é diferenciado, não tem pronto-socorro. Então, o paciente, na consulta ambulatorial, ele tem uma tendência a ter uma percepção de satisfação superior àquela que passa num pronto-socorro. Eu vou citar aqui alguns outros equipamentos que nós mantemos sob gestão de OS, são 7 unidades de reabilitação da rede UCI Montoro, que tem 933 funcionários, e aqui, ao contrário dos AMES, predominam o perfil de equipe multidisciplinar de reabilitação. Então, você vê que nós temos 58 médicos
para quase 1.000 funcionários. Todas essas características peculiares de cada tipo de unidade, ela requer uma flexibilidade dos gestores que dificilmente se atingiria com a gestão pela própria administração direta. Então, essas são ferramentas que as organizações sociais na gestão dos nossos equipamentos nos permitem lançar mão para, de fato, exercer e perseguir a equidade no seu máximo grau. Nós temos laboratórios de análises clínicas, são 3 que fizeram em 2015 mais de 23 milhões de exames laboratoriais, e aqui eu trago um case bastante importante em relação à economicidade, propriamente dita. Estatisticamente, se sabe que um hospital, para ter um ponto de equilíbrio no seu laboratório, quando o laboratório é próprio, ele tem que realizar, no mínimo, 40 mil exames laboratoriais por mês. O que nós observamos não ser atingido em mais do que 1/4 dos hospitais da rede. Então, antes da implementação deste serviço sob gestão de organização social, que recebe as amostras e processa os exames de outras 62 unidades estaduais, o custo por exame, ticket médio, girava em torno de R$15. E ainda é esse o ticket médio hoje, quando uma unidade resolve ela mesma processar os seus exames e não lançar mão de uma alternativa que dê mais escala. Com esta iniciativa de concentração, o ticket médio hoje praticado está em torno de R$4,50. Então, aqui, para um volume de mais de 23 milhões de exames ano, consegue-se uma performance de economicidade bastante importante. Nós temos também laboratórios de imagem, 3 laboratórios de imagem que centralizam os serviços de imagem de 40 unidades estaduais demandadoras, que também se aproveitam bastante da escala dos serviços estaduais, tendo realizado quase 2,5 milhões de exames em 2015, e uma central de logística. Então, vocês veem que o modelo de gestão ProS em São Paulo ele acaba evoluindo para serviços de apoio que têm potencial de ganho de escala em atendimento dos demais serviços. Então, o nosso operador logístico acabou por proporcionar, dentro dos hospitais que fazem uso dos seus serviços, uma redução bastante importante do estoque parado. Esses hospitais que, em média, tinham 68% proporcionalmente de estoque parado em relação ao seu consumo, isso caiu para 35%. Então, você tem uma diminuição de estoque parado por oferecer sistemas de gestão de estoque que é bastante significativo. E considerando que esse modelo de gestão ele precisa ter a sua eficiência continuamente demonstrada, até por uma constante provocação dos órgãos de controle, agora, recentemente, está em fase de publicação, nós vamos publicar um estudo comparativo dos hospitais que são geridos por organização social no Estado de São Paulo em comparação com os hospitais da administração direta. Este conjunto de informações ele é o consolidado do ano de 2013 e eu vou aqui apresentar para vocês em primeira mão. Nós estamos aqui comparando 2 universos de hospitais, sendo 41 hospitais pertencentes à administração direta do governo do Estado de São Paulo, de um lado, e de outro lado, 39 hospitais sob gestão de organização social, com perfis assistenciais predominantemente de hospitais geral e especializado. Este conjunto de hospitais, eles oferecem à rede um número equivalente de leitos operacionais, o que nos permite, considerando que eles têm perfis assistenciais assemelhados, comparar a performance desses 2 conjuntos. Então, os 41 hospitais da administração direta oferecem à rede 6.693 leitos operacionais, enquanto os 39 hospitais sob gestão de organização social oferecem 7.248 leitos operacionais. O que se conclui do trabalho é que o número de leitos operacionais entre os 2 grupos ele é bastante
semelhante, o que permite comparação, dentre outras características. No entanto, a primeira ressalva é que, dentre esses leitos operacionais, nós temos tanto leitos de internação simples quanto leitos de UTI, que sabidamente custam mais caro. E os leitos de UTI são 45% mais frequentes nos hospitais de OS quando comparados aos hospitais da administração direta. O que nos faz aqui somente guardar a informação de que, em tese, os hospitais sob gestão de OS eles têm um custo agregado aos seus leitos operacionais um pouco maior. O número de consultas ambulatoriais e de pronto-socorro se equivalem. No entanto, e aqui eu faço um destaque ao que de fato representa o ganho de performance desse conjunto de unidades sob gestão de OS em comparação com a administração direta, o número de saídas, que são as internações que este conjunto realizou em 2013, foi 88% superior ao número de internações que o conjunto da administração direta realizou. Bem como o número de cirurgias nos hospitais de OS foi 133% maior e o número de partos 75% maior. A taxa de ocupação desses dois conjuntos, ela se assemelha e, portanto, nós temos que ter algum indicador que faça a diferença. Se elas têm o mesmo número de leitos, a mesma taxa de ocupação, aonde ganha a performance nos hospitais de gestão por OS é no giro. Então, é a capacidade de resolutividade com o paciente e a capacidade de absorver um novo paciente para poder prestar o seu serviço. Então, o giro nos hospitais da OS é 73% superior. Mas, até então, eu não imagino que a gente traga aqui grandes novidades, porque o senso comum já dizia que, bom, os hospitais de OS, até por eu acredito por obrigação de ofício, por dispor de ferramentas diferenciadas de gestão, e produz mais, mas é caro. Quantas vezes o discurso termina, produz mais, mas é caro. Então é importante dimensionar o financiamento destes dois conjuntos e compatibilizá-lo com a produção que cada um desempenha. Então este conjunto de 39 hospitais, o conjunto de 41 hospitais da administração direta consumiu de recursos estaduais no ano de 2013 2.551 milhões de reais. E aqui tem todo o recurso com pessoal, o recurso com insumos, todo o recurso. Ao passo que os hospitais sob gestão de organização social, os 39, neste mesmo ano de 2013, consumiram 3 bilhões e 11 milhões de reais. Ou seja, eles consumiram 18% a mais de recursos. Então, compatibilizando o financiamento com a produção e lançando mão de indicadores clássicos de gestão de unidades de saúde, no que se refere à performance econômico-financeira, o que se conclui nesse trabalho é que, primeiro, o gasto por paciente dia, ou seja, quanto custa a diária de um paciente na média, no conjunto dos hospitais da administração direta custou R$ 1.600, enquanto na administração por OS, R$ 1.200. O gasto por saída, ou seja, o gasto médio que se deu ao final de cada internação por paciente, na administração direta foi de quase R$ 11.000 e nas OS R$ 7.435, o que dá uma diferença de 32%. E, finalmente, o gasto anual por leito, quanto custou cada leito ao final de um ano, nos hospitais da administração direta, quase R$ 446 mil, e nos hospitais geridos por OS, quase R$ 380 mil, uma diferença de 15%. Com isso, o que nós nos permitimos concluir é que os hospitais administrados por organização social apresentam melhores resultados quanto ao tempo médio de permanência, taxa de ocupação, renovação de leitos, utilização de sala de operação, taxa de cesárea e infecção hospitalar, e que, diante de um cenário de restrição orçamentária e de demanda crescente por serviços de saúde,
O modelo de gestão de equipamentos públicos de saúde em parceria com organizações sociais se mostra uma importante ferramenta de otimização do gasto público e fortalecimento do SUS. Então eu vou encerrando por aqui, agradecendo a oportunidade novamente de poder compartilhar com vocês um pouco da metodologia que a Secretaria de Saúde vem aprimorando ao longo dos 18 anos de experiência das parcerias com a Organização Social de Saúde. Muito obrigado.